Olá, gente, tudo bem? Nós vamos estudar aqui a avaliação institucional, beleza? Nós temos três modalidades de avaliação. A avaliação da aprendizagem, em que o professor avalia o aluno, avaliação institucional, em que a escola é avaliada, tá, pelas pessoas que estão dentro dela, professores, funcionários, pais, alunos, gestor, enfim, e a avaliação em larga escala, que é aquela avaliação do sistema educacional, tudo bem? Vou fazer anotações, nós vamos analisar conceitos, vamos analisar classificações, informações de autores diferentes e, ao final, realizar testes aí, ou seja, nós vamos resolver algumas questões. Bom, primeira coisa, a avaliação institucional ela é vista como uma estratégia da gestão escolar, tá? Então a gente vai encarar, eu vou falar aqui, tratar a avaliação institucional assim, tá? Com essa sigla. Então, ela é uma estratégia importante de gestão escolar. É uma forma de conhecer melhor a escola, é uma forma de buscar implementar ações transformadoras, mobilizar as pessoas que estão envolvidas no processo dentro da instituição, não é? Então, é uma estratégia de gestão escolar, é uma das. E para que é utilizada essa estratégia? Para nós chegarmos a um diagnóstico. Um diagnóstico, ou seja, como está a nossa escola. E esse diagnóstico, ele é realizado de forma tanto quantitativa quanto qualitativamente. Ele é realizado tanto de forma quantitativa quanto da forma qualitativa, né? Na busca por informações da instituição, óbvio, sempre com o intuito de transformar, de melhorar e tudo mais. Quem avalia? Essa avaliação ela é realizada coletivamente. Portanto, a avaliação institucional, para que ela funcione da forma adequada dentro vamos dizer assim, de uma perspectiva adequada, ela precisa ter esse caráter transformador. Eu vou falar disso daqui a pouco, vou colocar uma tabela, inclusive, para nós observarmos. E ela precisa se apoiar na gestão democrática. Então, se a gestão na instituição não é democrática, a avaliação institucional ela não será realizada da forma adequada, da forma como queremos hoje em dia, tudo bem? E um outro ponto importante é a referência. A referência dela é o PPP, porque lá no projeto político-pedagógico, pelo menos em tese, né, nós temos o quê? Nós temos lá, vamos dizer assim, objetivos traçados, metas, objetivos, para que a gente alcance a escola que queremos, não é? Então, o PPP também busca uma transformação da instituição. Então, a avaliação institucional, quando ela promove esse diagnóstico da realidade da escola, nós podemos perceber, então, se estamos muito longe ou próximos dos objetivos traçados, colocados no projeto político-pedagógico, tá? E o papel, então, do trabalho, aliás, é um trabalho coletivo. Qual é o papel dessa coletividade? Qual que é o papel do coletivo, das pessoas que vão participar desse processo? Então, assim, informações simples, tá? Primeira coisa, primeiro papel, identificar problemas. Identificar problemas. Isso aqui daqui a pouco, ao final, eu coloquei um slide com princípios da avaliação institucional com base em Luiza Luque. E vocês vão perceber o quê? Que a avaliação institucional é boa quando ela atinge pontualmente aqueles problemas que são os problemas reais, concretos da escola existentes que precisam ser solucionados. Fazendo uma avaliação da escola e ficar dando ênfase em assuntos, abordando questões que não são prioridades, isso é um grande problema. Isso pode fazer com que a avaliação institucional seja um instrumento sem propósito, tá? Então, um dos princípios é atingir aqueles problemas concretos que realmente devem ser solucionados e que representam, vamos dizer assim, uma prioridade dentro da instituição. Então, primeira coisa, identificar esses problemas. E depois,
refletir sobre esses problemas, o que envolve discussão, né? Envolve análise, envolve observação mais sistematizada. Depois, propor soluções. Sempre agindo intencionalmente, tá? Propor soluções. E, consequentemente, agir. Essa ação, esse agir, ele se volta para a prática educativa. Esse agir é para quê? Para transformar a escola, para que ela seja melhor, para que a gente possa redimensionar a ação educativa. Redimensionar a ação educativa, ok? E um ponto importante, esse papel do coletivo, quer dizer, todos trabalhando em prol da instituição, no processo de avaliação institucional, tem um outro ponto importante aí. A avaliação institucional acaba sendo um espaço, né, vamos dizer assim, o momento em que ela está sendo realizada, a forma como ela foi organizada, acaba sendo um espaço, um momento de formação do sujeito. Por exemplo, o aluno, o pai, o professor que participa de um processo de avaliação institucional, o que está acontecendo com ele? Ele está tomando consciência da realidade escolar, ele está aprendendo, ele está se aproximando de questões teóricas e unindo essa teoria à prática. Ele está aprendendo a observar, a analisar criticamente, a discutir situações, resolver conflitos. Então, o que nós temos aí também de importante é que a avaliação institucional ela tem o quê? Um caráter formativo também. Vou colocar aqui, ó. Caráter formativo, ok? Eu coloquei aqui num slide, pessoal, alguns conceitos para nós, ó, alguns, por quê? Porque não adianta um só, nós precisamos combinar, não existe o que é avaliação institucional, daí eu te dou um conceito, é isso, pronto, não. Vários autores vão discorrer sobre a avaliação institucional e vão oferecer os seus conceitos. Os conceitos são iguais? Não são iguais. Eles, às vezes, abordam elementos diferentes, mas vão todos por um caminho só. Ok? Todos por um caminho só. Nenhum desses conceitos que nós vamos ver são conceitos que levam a avaliação institucional por uma perspectiva técnico-burocrática, por exemplo. Por quê? Porque a avaliação institucional não é, isso é avaliação institucional, é assim que faz, então ela é a mesma coisa e é feita do mesmo jeito em todas as escolas. Não é assim que funciona. Não é uma receita de bolo, tudo bem? Então vamos lá. Com base na avaliação do projeto, a escola percebe onde deve agir com mais intensidade e organizar certas ações, ou seja, a avaliação é o ponto de partida e de chegada. Okay? Então, a avaliação é o ponto de partida, por quê? Porque ela vai oferecer informações sobre aquela realidade que subsidiam o planejamento da escola. E é o ponto de chegada também, porque a partir da avaliação nós criamos ações que vão promover melhorias dentro da instituição, que vão contribuir com a transformação da instituição. Tá? A gente está sempre falando dentro dessa perspectiva transformadora. A avaliação institucional é um instrumento de gestão escolar. Ó. Um instrumento de gestão escolar está a serviço da gestão escolar, uma vez que esta se constitui no trabalho de organização, orientação e mobilização de esforços. Organização, orientação e mobilização de esforços e recursos escolares para promover o trabalho educacional com a máxima efetividade possível. O trabalho de gestão educacional envolve 3 funções básicas de organização do trabalho. Então, é necessário ter o quê? Planejamento, é necessário monitorar as ações que são fruto do planejamento e avaliar essas ações. Então, isso tudo diz respeito à avaliação institucional. Ainda, com relação a Heloísa Luque, com relação à avaliação institucional e trazendo a Heloísa Luque, a avaliação é um processo de inquirição,
observação e coleta de dados. Isso tudo faz parte do quê? Do diagnóstico, da dimensão diagnóstica dela. Mais registro, análise e interpretação da realidade. Ok? E interpretação da realidade. Realizado com o objetivo de conhecê-la para dar-lhe, olha aqui, encaminhamento mais efetivo. Gente, não tem como planejar nada na instituição se nós não soubermos onde nós estamos pisando. É muito comum as escolas realizarem planejamento sem ter levantado quais são os problemas da escola. Como que eu vou saber o que precisamos atacar e cuidar pontualmente, com urgência, se não foi feito um diagnóstico da instituição? Então, a avaliação institucional é um momento específico, é um processo específico que deve ser bem elaborado. Mas nós podemos dizer que, uma vez que a equipe está ali fazendo um diagnóstico da situação escolar, analisando dados, coletando, observando, para entender qual é a realidade da escola, ali eu já tenho uma etapa da avaliação institucional. Então, a primeira etapa, vamos dizer assim, do projeto político-pedagógico, no que diz respeito à análise da realidade, já é uma avaliação institucional, mas ela tem que ser algo mais bem sistematizado, ok? A avaliação é própria das ações intencionais de investigação e inerente a elas, e se constitui na adoção de métodos de observação e coleta de dados orientados por questionamentos e envolve inquirir, perguntar e investigar. A avaliação institucional consiste em um processo sistemático, abrangente e contínuo de observação, coleta e análise de dados, interpretação e julgamento da realidade e práticas escolares. Então, essas definições são todas muito parecidas. Por quê? Porque elas vão para o mesmo caminho, ok? Então, ele diz aqui, ó, análise de dados, interpretação e julgamento da realidade e práticas escolares, em seus desdobramentos e interações, tendo por objetivo contribuir para a melhoria contínua do trabalho educacional e seus resultados. Uma coisa que nós vamos ver é que a avaliação institucional ela não serve simplesmente para levantar dados e oferecer esses dados para o sistema escolar. Não, ela é importante quando ela visa a transformação da instituição, ok? Então ela tem, lembre-se desse caráter transformador. E agora, é uma prática social orientada, sobretudo para produzir questionamentos e compreender os efeitos pedagógicos, éticos, sociais e econômicos do fenômeno educativo. E não simplesmente uma operação de medida e muito menos um exercício autocrático de discriminação e comparação. Tudo bem? Então aqui, por que é importante nós analisarmos várias definições? Porque é comum cair o conceito de avaliação institucional na sua prova. E aí você não precisa ter decorado exatamente aquele conceito que vai cair. Você tem que entender, a partir de vários autores, o que é a avaliação institucional no seu todo. Aí lá na questão, você vai eliminar todas as palavras e ideias que não são condizentes com esse caminho adotado por essas concepções aqui. Tudo bem? Bem tranquilo, não é? Vou analisar aqui agora com vocês outros aspectos, tá, sobre a avaliação institucional. Então, outros aspectos importantes. Primeiro, fundamento. Então, a avaliação institucional ela está fundamentada em... Então, por que nós vamos realizar a avaliação institucional, né? Como que eu tenho que encarar esse instrumento? Como algo que está fundamentado, primeira coisa, em preceitos da qualidade do ensino. Primeira coisa, preceitos da qualidade do ensino, ok? E também fundamentada em fundamentos de transformação organizacional contínua.
Por isso que a instituição vai passar todo ano por uma avaliação, né? Se não for todo ano, tem que haver um período. A periodicidade é importante. Por quê? Porque nós queremos transformação da instituição? Sim. Só que é uma transformação organizacional contínua. O tempo todo estamos melhorando alguma coisa. Ok? Então, são fundamentos importantes para a avaliação institucional. Agora, como eu falei para vocês, isso só vai dar certo se ela for promovida dentro de uma gestão democrática. Tá? É imprescindível que todos participem. Por quê? Porque nós precisamos coletar informações, nós precisamos entender a visão que as pessoas têm, carregam da escola, inclusive os usuários da escola. Nós precisamos entender qual é a intenção dos participantes e construir uma intenção comum, um objetivo comum, ok? Tudo isso requer pluralidade de ideias, de concepções, de desejos, de sonhos com relação àquela escola, etc. E portanto, o processo tem que ser coletivo, logo democrático, tá? Então, assim, como nós falamos, se eu quero transformação dessa organização que é a escola, né, isso quer dizer o quê? Que a avaliação institucional, ela não pode ser apenas, gente, um instrumento de mera constatação, tá? Então, não pode ser instrumento, aliás, ela não é, ok? De mera constatação. Porque a finalidade não é simplesmente levantar dados estáticos, é a partir deles buscar a transformação. Para que a gente possa realmente desenvolver a instituição, então essa ideia da transformação é essencial. E quando nós falamos que a transformação é condição para o desenvolvimento, esse desenvolvimento é da escola como um todo. Então é para nós, e quando eu falo escola, gente, ou instituição educacional, pode ser outra instituição que não a escola da educação básica, tudo bem? Ou o colégio da educação básica. Como eu estava falando, a avaliação institucional ela serve para promover melhorias no âmbito da escola? Sim, estrutura, o trabalho, a forma como a escola está executando suas ações, etc. Aquilo que ela é, sua cultura organizacional. Mas, consequentemente, nós teremos melhorias na gestão, teremos melhorias no trabalho dos professores, inclusive melhorias no rendimento dos alunos. Tá? Então, o resultado de uma avaliação institucional bem realizada é um desenvolvimento global da escola, da instituição. Bom, outra coisa importante, existe muita restrição e, vamos dizer assim, existe uma certa, não seria restrição a palavra, mas é resistência mesmo. Existe uma resistência grande de profissionais, professores, às vezes gestores, com relação à avaliação institucional. Por que existe isso? Porque a pessoa vai ser avaliada. Quando nós avaliamos a instituição e aí a gente consegue levantar, diagnosticar alguns problemas existentes dentro da instituição, esses problemas podem ser de ordem burocrática? Podem. Eles podem ter sido causados por um órgão da instância superior da educação? Podem. Mas, normalmente, são problemas criados e gerados pelas pessoas que estão dentro da instituição. Então, nós falhamos também. E como diz o Lucchesi, se até os anos 80, o começo dos anos 90, apenas o aluno era avaliado, agora nós temos que começar a avaliar a escola, avaliar o professor, para entender o seguinte: será que a forma como essa escola está estruturada, configurada, a forma como ela trabalha, ela tem condições de ajudar o aluno a se desenvolver ou não? Essa escola é deficiente e, portanto, forma alunos deficientes. Então, é óbvio que se trata também de uma autoavaliação, ok? Então, é importante desenvolver isso. Ou criar, né? Se não for a questão do desenvolver algo que já
pré-existente, criar realmente uma cultura da autoavaliação. Nós temos que estar abertos à autoavaliação. Por quê? Porque é condição para o desenvolvimento. E aí, quem entra nesse processo de mobilizar a equipe, conscientizar sobre essa importância? O gestor líder. O gestor líder é que mobiliza a equipe para que se abra para essa ideia e possa, então, permitir a autoavaliação e participar desse processo de autoavaliação. Por que a autoavaliação é tão importante? Para que a gente possa superar as resistências, obviamente, e buscar o autodesenvolvimento. Então, nós temos a relação entre as resistências, que muitas vezes impedem a busca pelo autodesenvolvimento, pelo desenvolvimento global da instituição, enfim. Por isso que elas precisam ser devidamente eliminadas. Fácil, não é? Agora, como? Como que a gente vai fazer com que as pessoas comprem essa ideia de que a avaliação institucional é importante e todos devem participar, enfim, e os dados devem ser objetivamente levantados? Primeiro, a prática tem que ser participativa. Práticas participativas. Se eu excluir professores, excluir funcionários, pais, alunos, então nós teremos um time de pessoas aí que não aceitam realmente a avaliação institucional. Se um grupo de pessoas ou um segmento é excluído do processo de avaliação institucional, fica a sensação de que ele está sendo excluído porque ele não serve para a instituição e ele vai ser apenas julgado negativamente. Ok? Então, é importante isso. Práticas participativas, todos podendo participar, todos podendo ter acesso às informações sobre a escola, podendo dar suas opiniões, podendo aprender mais sobre o processo educativo e participar do momento de tomada de decisões. E outra coisa, os benefícios. Tá? Então, todo mundo, e aí isso é um papel do gestor mesmo, o gestor tem que explicar para os pais, para os professores, para os funcionários, que quando uma instituição passa por avaliação institucional, os benefícios são reais. Então, a instituição só tende a ganhar, o ambiente só tende a ganhar, consequentemente, as pessoas que estão ali dentro só tendem a ganhar também, a se desenvolver, a progredir por causa dessa avaliação. Tudo bem? Então, isso são coisas bem simples, mas bem importantes e pontuais para a prova aí. Então, tá aí. E outra coisa, né? Inclusive, eu vou colocar aqui com relação a benefícios, uma observação que é bem interessante. A avaliação institucional, ela tem lá a parte do diagnóstico, sim. Só que, além de diagnóstico, ela também define o quê? Metas. Define metas. Nós avaliamos a instituição, vimos em que ela está, vamos dizer assim, em que ela precisa melhorar, e foram definidas as metas, consequentemente foram definidas as ações, não é? Isso é comum. Aí o que vai acontecer? Essas metas e ações, elas são consideradas dentro do plano de desenvolvimento escolar. Então, há uma articulação aí entre a avaliação institucional e o plano de desenvolvimento escolar, porque o plano de desenvolvimento escolar também vai prever melhorias, mudanças para a instituição, e a avaliação institucional vai subsidiar esse processo, ok? Tranquilo, gente? Vou dar uma pausa e, na sequência, nós vamos falar aqui de uma tabela, vou apresentar para vocês uma tabela e a gente vai analisar a avaliação institucional a partir de um enfoque técnico-burocrático e avaliação institucional a partir de um enfoque participativo. Nós vamos comparar os dois enfoques, ok? Até daqui a pouco. Valeu!